Gente, o nosso bate-papo do último bloco do Sim Notícias de hoje é, mais uma vez, com o Procurador da República aqui de Linhares e região, Dr. Paulo Henrique Trazzi. A gente vai falar sobre dois assuntos importantes, né, de interesse de toda a comunidade e dos quais o Ministério Público Federal está intimamente envolvido. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, boa noite a todos. Dr. Paulo, primeiramente gostaria de tratar com o senhor, de falar sobre as reuniões, né, que o MPF, junto com a Defensoria, realizou na semana passada, né, com os impactados aí pelo desastre de Mariana, né, já a escolha aí das instituições credenciadas para prestar assessoria técnica. Como é que foi essa rodada aí de reuniões? Qual o resultado? Essa rodada de reuniões, que foram feitas reuniões em povoação, regência, terras indígenas, na comunidade de Aracruz, também em Colatina, é mais uma etapa do processo de escolha das assessorias técnicas independentes que os atingidos têm direito para que acompanhem os atingidos em todo o processo de diagnóstico, reparação e compensação do desastre de Mariana. Isso nos mais diversos quesitos, né? Que esses impactos eles são diversos, né? Exatamente, são nos mais diversos quesitos, tudo a partir da demanda dos atingidos. Se os atingidos entenderem que deve ser estudada a questão da saúde na região, vai ser estudado. Se eles entendem que tem que ser analisada a perda de renda da comunidade, da região, vai ser estudado. Provas para cadastro, para cartões emergenciais, para valorar indenizações, também pode ser estudado. Os atingidos têm direito de escolher o que vai ser estudado, como vai ser estudado e qual o resultado que eles pretendem obter com isso. E, ainda assim, escolher que entidade será essa que vai prestar esse serviço. Olha aí que bacana. Então são os próprios afetados que farão a escolha dessas instituições. Já temos lá o rol delas, né? E exatamente. Ali eles vão fazer a escolha. É assim que funciona? É isso. Nessa rodada da semana passada foram feitas as apresentações desses credenciados em cada comunidade para que os atingidos tenham ciência de quem são. Todos esses credenciados passaram por uma série de requisitos estabelecidos pelo Ministério Público Federal, como ter sido criada há mais de 3 anos, para evitar qualquer oportunismo de uma entidade criada logo após o desastre para prestar esse tipo de serviço, exato. Não ter fins lucrativos, ter um processo de transparência na sua entidade para garantir uma lisura no procedimento. Olha aí. Bom, esse trabalho ele começa na prática a partir de agora, né? A partir da escolha, então, por cada comunidade, e aí os estudos que vão ser feitos, né? Isso. Agora, existem algumas etapas a serem cumpridas. Essas entidades vão receber uma carta convite para que apresentem algumas propostas de trabalho, uma proposta ainda muito rudimentar, ainda muito prévia, e que depois possam vir a campo se apresentar pessoalmente para os atingidos, para que eles possam tirar suas dúvidas, perguntar suas questões, estabelecer uma relação de confiança com a entidade que eles pretenderem escolher para prestar esse serviço para eles. Até porque é um estudo que deve demorar muito tempo, né, doutor Paulo? Dependendo da situação, né? Pela complexidade desses estudos, são alguns anos no mínimo para que se possa ter resultados efetivos. E essa relação de confiança é muito importante. Sem Os dúvida. atingidos têm esse direito de terem a sua análise técnica da sua confiança nesse processo. Pois é, a gente sabe aqui falando de regência, né, pelo menos as pessoas que a gente já ouviu por lá, os impactos, né, ambientais, a questão da pesca, o comércio, o turismo. Então, é esse levantamento, né, que eu imagino que a demanda, obviamente, que é deles próprios, né, como o senhor mesmo disse, mas, enfim, tudo isso deve ser levantado e isso deve resultar num relatório, um grande relatório ao final disso tudo, né? Serão laudos, relatórios, pareceres produzidos para que possa subsidiar as demandas dos atingidos. Até agora, os estudos vêm sempre de entidades que eles não conhecem ou que não têm confiança, entidades contratadas pelas empresas que vão trabalhar no interesse das empresas, então os atingidos não confiam nesses resultados. A partir de agora, a gente pode ter resultados em que eles possam se basear e possam contrapor aos argumentos das empresas. Olha, importante, né? Traz uma opinião neutra nesse aspecto. Doutor Paulo, agora nós estamos aí prestes a completar 3 anos dessa tragédia, né, que mudou a vida de todo mundo aqui no Baixo Rio Doce, enfim, ao longo do Rio Doce, em Minas Gerais, mas especificamente falando aqui do Espírito Santo, né?
pouca coisa assim na prática a gente vê que houve de recuperação e tudo mais. Como é que o MPF tem acompanhado, além dessas reuniões, esses encontros, né, de intermediar esse debate, como é que o MPF vê essas ações que a mineradora tem realizado aqui? Realmente, até agora, muito pouco foi feito em termos de recuperação ambiental ou de medidas estruturantes para melhorar a vida das pessoas, para recuperar efetivamente a vida das pessoas. O Ministério Público Federal tem cobrado exaustivamente que essas medidas comecem a ser implementadas, conseguiu alguns acordos para garantir também para o MPF entidades experts, peritos, para que nos auxiliem nessa análise, na parte técnica, e a partir daí começar a cobrar medidas efetivas o mais rápido possível, porque quem tem fome tem pressa, o meio ambiente precisa de recuperação. Quanto mais tempo passa sem recuperação, são mais danos que são causados a todos nós. Pois é, e os problemas, né, eles continuam. Nós temos aí como exemplo o Rio Pequeno, né, essa questão da barragem, né, abre a barragem, famílias que estão fora de suas casas, pelo menos 56 famílias tiveram que ser retiradas por conta dessa abertura, para liberar aquela água excedente da Juparanã. Esses transtornos continuam. Doutor Paulo, agora mudando de assunto, mas falando um pouquinho mais sobre o trabalho do Ministério Público Federal aqui na nossa região, nos últimos dias houve uma ação aí contra 2 empresas e seus respectivos engenheiros com relação àqueles 2 residenciais ali às margens também do Rio Doce, ali próximo ao bairro Aviso, né? Na prática, o que o Ministério Público Federal busca ali com essa ação? Nessa ação civil pública que foi proposta em face da empresa construtora desses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida e também da empresa que deu o laudo de engenharia atestando que aquela região poderia ser construída daquela forma, é buscar que o dinheiro público gasto a mais para recuperar, para reparar a obra que foi feita de maneira irregular, tanto que houve a enchente, para colocar os diques, para consertar as casas, seja devolvido aos cofres públicos. Ali, pela ação, pelo que nós vimos, foram mais de 7 milhões de reais que tiveram que ser gastos para colocar a obra do jeito que era necessário. Os gastos empreendidos pela Caixa Econômica Federal foram acima de 7 milhões e meio de reais. Dinheiro esse que saiu dos cofres públicos e certamente deixou de ser investido em outras áreas, outros empreendimentos Minha Casa Minha Vida ou outros empreendimentos sociais para a comunidade brasileira. O Ministério Público quer então que essas empresas devolvam esse montante, é isso? Isso. A ação é nesse sentido? A ação é para devolver aos cofres públicos um gasto que foi feito a mais por conta dos problemas causados pela construção dessas empresas. Doutor Paulo, conversando, e a gente já foi abordado por várias pessoas que moram ali há muitos anos, né, pessoas simples até, que conhecem, né, o rio, sabem como é que é o funcionamento do rio e dizem que historicamente aquele ali sempre alagou, né? E ainda assim houve um laudo atestando que não havia esse problema, né? Pois é, nós entendemos que esse laudo tem diversas irregularidades, buscamos elementos técnicos para comprovar essas irregularidades, nós constatamos que os laudos possuíam defeitos nesse sentido e por isso entendemos que a empresa, as 2 empresas, tanto a construtora quanto a empresa de engenharia contratada, ocorreram em culpa, gerando esse dano ambiental. Há inclusive um pedido de indenização para as famílias afetadas, né? Isso, em outra ação civil pública nós demandamos danos morais e patrimoniais para aquelas famílias que estavam já escolhidas, sorteadas, definidas e tinham uma legítima expectativa em ingressar naqueles imóveis. É o sonho, né, de todas as famílias, né? As famílias carentes estavam ali naquela fila já aguardando e estão nessa expectativa 6 anos depois ainda, né? Há a previsão de que agora em outubro seja entregue a primeira etapa, se não me engano, o residencial Rio Doce, né? Isso. Com as 600 e poucas moradias, mas há um outro residencial também, uma outra parte que deve ser entregue em 2019, fechando, enfim, né, a entrega dessas moradias, mas aí é um custo muito alto para o erário, né? Exatamente. O residencial, o empreendimento Mata do Cacau, que deve ser entregue só no ano que vem, a intenção do Ministério Público, o objetivo do Ministério Público sempre foi conduzir essa questão para que a entrega das casas fosse o mais rápido possível. Agora que nós já estamos nessa fase final de resolução dessa questão, nós começamos a pensar nessa restituição ao erário e no direito dessas famílias.
Tá joia, quero agradecer aqui a presença do Dr. Paulo Henrique Trazzi, procurador da República aqui de Linhares e região, né? Representa aqui os municípios também da região. Falando então sobre dois assuntos importantes que tratamos aqui hoje, a escolha das instituições que vão assessorar os impactados, né? As comunidades impactadas pela tragédia de Mariana, e falando sobre essas duas ações movidas pelo Ministério Público Federal contra duas empresas e seus respectivos engenheiros com relação ao laudo, né? Que liberou aquela área ali, as chamadas casinhas do bairro Avios, né? Como as pessoas estão acostumadas a falar, ali às margens do Rio Doce, essa ação contra as empresas e seus engenheiros. Doutor Paulo, obrigado pela presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço, boa noite a todos. A você da Grande Vitória que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, obrigado pela sua participação, sua companhia de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco. Deixe sugestões lá na nossa página facebook.com/tvcim Linhares. Esta entrevista e o nosso conteúdo ficam disponíveis também no nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação, anote aí, 3373-2000. Bom começo de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.